Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sensor Feminino. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês alguns dos temas abordados na série On Day and a Time. Eu acho que é assim que se pronuncia. Essa série é uma série de comédia, a gente ri muito com ela. Ela trata fala do dia a dia de uma família de cubanos. Porém, é uma série que traz muitos temas atuais, muitos temas que a gente precisa debater. Então, eu vim trazer para vocês alguns desses temas. O primeiro tema que eu vou falar para vocês é sobre a depressão. Ali na primeira temporada, a gente já vê a Penélope com algumas crises, algumas mudanças de humor. Que ao mesmo tempo que tá tudo dando certo, a crise vem do nada. E mostra ali a Penélope num momento frágil. Ela já assim se pondo pra baixo. Ali no segundo episódio da primeira temporada, mostra a Penélope ali tomando um remédio e ela olha pro espelho e ela fala: isso é uma coisa boa pra você. Mostra que como pessoas com essa doença tem que ser muito forte e tem que acreditar em si mesmo e tem que ali, porque é uma coisa que você tem que sempre estar tomando um remédio, sempre se cuidando. Aí no episódio 6 já mostra a Penélope ali tendo que trocar de carro, né? A gente sabe que muitos lugares, muitas vezes, assim, quando é uma mulher que vai fazer alguma coisa considerada coisa para homem, a gente meio que sofre meio com preconceito. Então ela vai ali, né, trocar de carro, comprar um carro novo, e aí ela leva o Schneider pra poder, tipo, passar como se fosse o marido dela. Chegando lá, ela se dá de cara com uma vendedora mulher, que também já trabalhou no exército, como a Penélope já trabalhou. A Penélope já tá tão fragilizada, com tanta coisa que aconteceu, e ela começa a desabafar ali para aquela vendedora, e ela fala para a vendedora que o momento que ela trabalhou no exército foi um momento muito complicado, que o casamento dela acabou, que ela é recém-divorciada, porque o marido dela voltou, né, de uma missão e aí ele começou a beber muito e ela teve que se separar dele porque ele não aguentou toda aquela pressão. E aí essa vendedora fala para Penélope sobre um grupo de mulheres que já trabalhou no exército, que já passou por isso. E a Penélope começa a frequentar esse grupo. E no episódio 8 ali da primeira temporada ainda, mostra ali que além da pessoa com depressão, ela aceitar que ela tem depressão, que ela tem que se tratar, tem que contar pros familiares, pros amigos, porque muitas pessoas tratam a depressão como se fosse uma falta de Deus, como se fosse frescura. E não, a depressão é realmente uma doença que precisa ser tratada. Então, para quem tem depressão, contar isso para as pessoas, muitas vezes é muito difícil, por causa, assim, da formação de pensamento das pessoas em volta, de não lidar com a depressão como uma doença e achar que a depressão é uma frescura. Então a Penélope tem toda aquela questão de conseguir contar para a família o que está acontecendo, que ela está frequentando um grupo de apoio, que ela está tomando remédio, que ela está tendo que se cuidar da depressão. No episódio 9 da terceira temporada, a gente vê como ter amigos é importante, porque quando ela se vê ali numa situação assim de crise, ela corre e manda mensagem pro Schneider. E aí ele começa a conversar com ela, ele vai acalmando ela aos poucos e a gente vê como ter amigos e familiares apoiando você do seu lado quando você tá com depressão é tão importante. E a gente vê assim que é tanto uma doença que ela vai, né, pro grupo de apoio e lá ela descobre que pode ser uma coisa que os filhos dela pode ter também, né? Porque pode ser uma coisa passada de geração para geração, a depressão. E aí ela fica muito assustada quando ela descobre que sua filha mais velha, Helena, ela também tem, né, crise de ansiedade por conta de tudo que tá acontecendo. E a Helena também tá numa pressão psicológica, assim, de estudar, de tentar entrar para a faculdade que ela quer. Só que assim, ela sabe que a família é pobre, que não vai ter como pagar, então ela tá toda com aquela pressão. E a Helena também tem uma crise de ansiedade. E quando a Penélope vê, né,
a Helena tendo aquela crise de ansiedade, ela começa a mostrar as fotos de cachorrinho com peruca pra Helena, igual o Schneider fez com ela, e ela começa a se acalmar aos poucos. E aí ela senta com a Helena, ela senta com o Alex e conversa com os dois, fala que ela também tem depressão, que ela também voltou a ter crise, né, de ansiedade, que aquilo é uma coisa normal, mas é uma doença que infelizmente pode passar de geração para geração, e a Helena tem. E ela fala que tá ali para o que precisar, que ela vai conseguir apoiar, e mostra pra Helena, né, que tudo vai ficar bem. Então eu achei aquela cena muito emocionante, muito bonita, porque a gente vê, né, que elas têm ali, né, uma para apoiar a outra, que a gente vê o quanto é importante a gente ter a família nesses momentos. Na segunda temporada, no episódio 9, a gente tem uma cena que a Penélope grava um áudio pra ela mesma, leva até o Schneider, porque ela falou que ela não tinha coragem de escutar aquele áudio sozinho. E ali ela fala que ela não consegue ser feliz, que se ela não consegue ser feliz, para que ela viver? Ela não via motivos para ela continuar viva. E aí o Schneider olha para ela e ela fala que não, que ela em momento algum pensou em tirar a vida dela. Ela não estava aguentando mais tomar todos aqueles remédios, que ela não queria tomar remédio pela vida inteira, que ela queria acabar com aquilo porque ela não aguentava mais. E aí o Schneider fala pra ela que tem coisas que a gente não quer fazer e a gente tem que fazer. E aí ele fala pra ela que ela tem que sim voltar a tomar os remédios dela, porque a mente dela não tá legal, porque uma mente boa jamais ia falar pra que viver, né? Se não tá feliz, pra que viver. E ele conta pra ela o que aconteceu com ele, conta pra ela a história dele com o alcoolismo, com a questão do alcoolismo. E ele fala pra ela que tem coisas que, mesmo ele tendo vontade de beber, ele nunca mais vai poder beber. E ela, mesmo não querendo tomar os remédios, ela vai ter que continuar tomando os remédios. Eu achei muito, assim, muito bonita aquela cena dele super apoiando ela e falando pra ela, né, que ela sim precisa tomar os remédios, sim, independente se ela queira ou não. Na terceira temporada, eu acho que a terceira temporada teve muita coisa muito marcante. Uma delas foi falar um pouco sobre o alcoolismo também. Na terceira temporada, o episódio 10, mostra ali Schneider, né, fazendo de tudo pra impressionar o pai dele, porque o pai dele ia visitar ele, então ele arruma o prédio, ele troca de roupa, ele faz de tudo pra conseguir impressionar o pai dele. E assim, a primeira coisa que o pai dele faz é dar uma garrafa de uma bebida pro Schneider, e aí o Schneider vira pra ele e fala: pai, mas eu não tô bebendo mais, eu parei com isso. E o pai dele não liga. E, tipo assim, e a gente vê que muita coisa que aconteceu, que levou o Schneider a entrar no alcoolismo, foi a criação, foi o pai dele cobrando muito dele. E depois o Schneider se decepciona com o pai dele de novo, porque o pai dele quer que ele vende o prédio, e ele sabe que se ele vender o prédio dele, ele vai prejudicar muitas famílias, inclusive a da Penélope, que ele também faz parte. Ele fala pro pai dele que não vai mais, né, vender, e a Penélope acha que vai ficar tudo bem, que tá tudo bem, mas assim que a Penélope sai, que ele fica sozinho, com aquela garrafa de bebida alcoólica, ele dá o primeiro gole. E a gente sabe que para alcoólatra, quando você dá o primeiro gole, é ali o começo de tudo, para tudo desmoronar novamente. E aí o Schneider, ele volta a beber sem parar, e aí ele começa a esconder de todo mundo. O Victor, o pai das crianças, ele já foi um alcoólatra, então ele vê ali sinais que o Schneider voltou a beber. E ele conta pra Penélope e fala que o Schneider não é um bom exemplo pros filhos dele, porque o Schneider voltou a beber. E a Penélope se assusta e vai ali, né, tentar conversar com o Schneider pra ver, né, confronta ele, e o Schneider nega, como toda alcoólatra, eles nega, né, não fala o que tá acontecendo. E aí tem uma cena muito marcante, que é quando o Alex, ele vai lá na lavanderia e vê o Schneider jogado
completamente bêbado. E aí ele grita super grosso com o Alex e o Alex acaba ligando pra mãe dele. E a Penélope vai buscar o Schneider, conversa com ele, fala pra ele que ele sim tem uma família, que ele sim tem amigos, ele pode contar com eles, que eles vão ajudar ele em tudo. O Schneider pede desculpa pro Alex, pede desculpa pra todo mundo e volta a se cuidar, volta a fazer terapia, volta pro grupo, ali com o apoio de toda a família. No episódio 11 da primeira temporada, a gente tem ali a questão da Helena se descobrindo, né, não gostar de menino, se descobrindo ser lésbica. E ela conta pra toda a família. E aí ela conta pra Penélope que ela é gay, ela conta pra mãe dela. E a mãe dela super aceita. E assim, vai atrás, né, vai tentar descobrir como agir, porque é uma coisa nova pra ela. Então ela fica meio sem saber como agir, como falar com a filha dela, como abordar aquele assunto. E quando a Helena conta, né, pra Voelita, ela, tipo, fala, não, porque isso é normal, tudo de boa. E a Helena vai, fica super feliz que a avó dela aceitou e tal. E a Helena vai pro quarto. Quando a Helena vai pro quarto, a Voelita fala, como eu posso aceitar uma coisa dessa? E aí a Penélope fica assustada, tipo, mas você não falou pra ela que aceitou? Ela, lógico que não, porque como eu posso ter um gay na família? Porque assim, a Voelita é uma pessoa muito mega religiosa, então ela fala pra Penélope assim, porque a Helena ser gay é contra tudo que eu acredito, vai contra Deus, vai contra o Papa, vai contra tudo. E assim, em questão de 10 segundos, assim, 2 minutos, a Voelita põe a mão na cabeça, põe a mão na consciência e ela fala, mas eu amo a Helena acima de tudo. Ela super aceita, assim, a Helena ser gay, porque o amor dela pela neta dela é acima de qualquer coisa. Ali na terceira temporada, no episódio 2, a gente vê ali o Alex, que ele posta uma foto com uma legenda super machista, falando que tem uma mulher em cada esquina. E aí a Penélope vê aquilo, a Penélope fica muito estressada, mas fala, mas é coisa de menino. Mas aí ela tenta passar por cima, né, falando que é coisa de menino, ele deve estar tentando ali se inserir em algum tipo de grupo. E aí logo depois daquela foto com a legenda machista, ele posta uma foto apertando os seios da namorada dele. E aí a Penélope fica super furiosa, falando que não vai ser mãe de que ela não vai ser mãe de um babaca. E aí ela chega no Alex, ela começa a explicar que tudo aquilo é errado, que é muito feio. E aí a Voelita levanta, né, porque o Alex é o tesouro dela, né, e aí ela começa a defender o Alex, falando que quando a mulher fala que não, o homem tem que insistir até ele conseguir um sim. E aí a Helena levanta, né, furiosa, falando que não é não mesmo, que ela tava ensinando o Alex, o irmão dela, a ser um babaca, um machista, um homem horrível, um homem escroto. E a Voelita tá com aquele pensamento antigo, falando que na época dela, ela passava na rua e os caras mexiam com ela, assédio sexual com ela, e era certo. E aí a Helena, né, explica que não, que isso é errado, que homens assim tá errado, que isso é pensamento machista, que isso é ser um homem escroto. E até o Alex fala, mas por que você tá se preocupando tanto com isso? Nem foi com você. E aí a Helena vai e conta um fato que aconteceu com ela e com a namorada dela, que as duas estavam vindo embora de algum lugar. E uns caras começaram a tirar sarro da cara delas, praticando, né, o assédio sexual com elas. E elas ficaram super assustadas, super com medo. E os caras começaram a seguir elas com brincadeirinhas sexuais, falando coisas escrotas pra elas. E aí elas conseguiram despistar os caras, sair de perto dos caras. Mas depois daquele dia, ela nunca mais tinha saído de casa. Logo em seguida, a Penélope conta, né, um fato que aconteceu com ela quando ela era do exército. Um cara acima do cargo dela, um cara que ela respeitava muito, chegou nela uma certa noite com uma garrafa de champanhe e veio com umas conversas meio estranhas. E aí ela se assustou. Ele veio falando pra ela que o pensamento que os pensamentos dos dois eram igual, que os dois eram muito parecidos.
Até que ele catou a mão da Penélope, colocou ali na parte íntima dele. E eles perguntaram, né, o que a Penélope fez a respeito. E a Penélope falou que, infelizmente, ela não fez nada porque ela sabia que não ia dar em nada. E ela não queria ser reconhecida com aquilo. E ela acabou não deportando, não falando nada pra ninguém. Eles perguntou pra ela se ela queria trocar de setor, só que ela gostava muito do trabalho dela, ela gostava muito do que ela fazia, então ela acabou deixando quieto aquilo ali. E aí o Alex entendeu que tudo aquilo era errado, tudo aquilo que ele fez era errado, que ele estava sendo sim um cara muito escroto, um cara muito machista. Ele pediu desculpas e prometeu nunca mais fazer isso, nunca mais agir dessa forma. Então é isso o vídeo de hoje. Esse foi alguns fatos, alguns momentos assim que marcou muito essa série, que ensinou muito, que essa série ensinou muito pra gente. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal, porque vai sair 2 vídeos na semana. Toda terça-feira um vídeo falando sobre cabelo, toda quinta-feira falando sobre série. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu essa série, se você gostou, o que você achou. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!